Olá, irmãos! 23 de dezembro, quarta-feira. Aqui vai mais uma reflexão para o nosso culto de oração. Querido irmão, querido amigo que nos acompanha sempre, hoje chegamos a Êxodo 40. Terminamos então aqui uma história bem interessante e no ano de 2020, a nossa história foi marcada com as reflexões em Êxodo. E tudo que aprendemos, tudo que vivenciamos através dessas reflexões, certamente ficará marcado nos nossos corações, pois, como tenho dito já algumas vezes, começar um texto e ir até o fim realmente não é muito fácil, é um grande desafio. E estamos findando então, quase nesse findar de ano também, aí um texto bem importante da palavra do Senhor que trouxe muitos ensinamentos a respeito da presença do nosso Deus. Te convido a orar comigo nesse momento, a fechar os seus olhos e a pensar no Senhor, concentrando-se na oração e também colocando diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela reflexão que tivemos durante todos esses meses no texto de Êxodo. Obrigado, Senhor, porque aprendemos, porque crescemos, fomos edificados e agora, no findar deste ano, estamos acabando também essa leitura tão interessante. Que, ó Deus, as reflexões, as lições aqui compartilhadas possam nos fazer estar mais próximos do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Êxodo 40, então. Acompanhe comigo a leitura. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo, o óleo da unção, o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o, consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou na mesa da tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro da tenda do encontro em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu.
e nele queimou incenso aromático como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então, meus irmãos, feita a leitura de Êxodo 40, estamos aqui findando nossa reflexão. O Senhor, ele estava sempre com o povo, como sempre tenho dito. Agora o Senhor teria a sua casa para definitivamente fazer morada no meio do povo. E tudo o que foi construído, então, enalteceu a glória do Senhor. A gratidão a Deus pelo seu sustento estava ali simbolizado naquele lugar, seja pelos pães da proposição, seja ali com o altar, a mesa, seja com as lâmpadas acesas, mostrando a iluminação e a luz de Deus no meio do povo. Nós vemos vários símbolos do tabernáculo ali, sendo uma bênção para o povo, uma lembrança de que Deus estava presente. Deus estava ali fisicamente, através da sua nuvem, estava ali fisicamente através da coluna de fogo nessa nuvem à noite, né? O Senhor estava junto do povo. Deus é espírito, né? Então é até interessante comentar assim que ele estava fisicamente, né? Havia ali então uma expressão de Deus, da sua presença. Então, meus irmãos, para findar a nossa reflexão em Êxodo, capítulo 40, já no final aqui, né? Chegando na finaleira de tudo, né? Dos versos de 1 a 15, nós vemos Moisés novamente ali recebendo as instruções sobre a montagem, sobre os utensílios, sobre a unção do tabernáculo, com uma dedicação perpétua. Então, a primeira parte do texto é a montagem em si, era Moisés ali recebendo, olha, monte desta maneira, né? Nada pode sair dos detalhes que Deus tinha estipulado. Dos versos de 16 a 33, então há aquela parte da consagração e da unção dos sacerdotes. Então o tabernáculo, que era uma tenda, era uma casa, era um local, este local ficava ali estabelecido, né, numa determinada região. Quando eles viajavam, ele era todo desmontado e depois levado para outro lugar. E então, além disto, além do local, além da localização do tabernáculo, além dos utensílios, tinha também o material humano, né, que era a pessoa de Arão e seus filhos, que eles ali representavam o início do sacerdócio em Israel. É interessante também observar do verso 17 ali em diante, né, de 16 a 33 nós temos essa parte, então, sobre os sacerdotes. Mas no verso 17, né, já um ano depois do Êxodo, o povo ficou então 9 meses junto ao Monte Sinai. E aí, descontando o tempo que Moisés ficou na montanha, foi muito pouco tempo para a construção da tenda e de toda a sua mobília. Então foi uma questão de meses, foram poucos dias que eles tiveram para trabalhar. Mas Bezalel, né, os demais arquitetos ali, as pessoas voluntárias, trabalharam com afinco, e aí Moisés chega no verso 27, ele queima um incenso e dá a inauguração ao sacerdócio.
Então, que coisa mais interessante foi a construção toda e como Deus ali iria aprovar toda essa obra feita pelo povo. Nesse sentido, eu posso afirmar para os irmãos, nós, no tempo do cristianismo, não temos muita diferença do que foi lá com o povo de Israel. A semelhança que temos com eles é que quando o povo de Deus ele abraça uma obra de Deus, ele recebe as instruções e procura fazer com toda a diligência aquilo que Deus ordenou, o povo é edificado, o povo é abençoado e o povo ele transborda em unidade. E quando o povo está unido nessa obra, então há com certeza crescimento para o povo. Então, a segunda parte desse texto, nós vemos já no final, ali dos versos de 34 até o verso 38, nós vemos então a glória do Senhor, ela aparece naquele lugar. Então, a primeira parte, as instruções quanto ao tabernáculo, a unção do tabernáculo e a consagração dos sacerdotes. E a segunda parte, menorzinha ali, já no findar do texto, nós temos então a presença de Deus. A glória do Senhor, ela apareceu. Deus, ele dá algumas lições, algumas instruções, podemos tirar desse texto, ou melhor dizendo, uma ilustração. Deus demonstrou a sua aprovação ao trabalho recém-completo ali por Bezalel e também com toda a orientação de Moisés. E a glória do Senhor preencheu de tal forma esse tabernáculo que nem Moisés, que era o servo mais íntimo do Senhor, a pessoa que tratava com Deus face a face, como diz a Bíblia, ele nem mesmo Moisés ousou entrar dentro do tabernáculo naquele momento ali de inauguração. A nuvem que guiou o povo, ela esteve na tenda e ela mostrou então a presença marcante do Senhor. Mesmo aqueles que não eram de Israel poderiam ver a nuvem e poderiam ali, através da expressão ali, da presença de Deus, ficarem aterrorizados ou terem temor de que Deus estava no meio do povo de Israel e não atacariam Israel. Então a segurança de Deus estava juntamente com o povo. E a nuvem de Yahvé, ela de dia dava sombra, a sombra que então era o alívio ali do calor. E de noite ela dava luz, ela iluminava e aquecia. E é assim que Deus age conosco. Em Êxodo capítulo 29, versículo 45, há uma promessa do Senhor que diz assim: E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei seu Deus. Deus cumpriu essa promessa. Então, o nosso Deus é esse Deus maravilhoso que cuida da gente, ele nos dá o alívio necessário quando estamos cansados, ele nos dá o aquecimento necessário quando estamos passando pelo momento de maior frieza e ele nos dá, obviamente, a luz que ilumina o nosso caminho. Concluindo a nossa reflexão, meus irmãos, quero lembrar a todos que o tabernáculo ele confirmou a presença do Senhor no meio do povo e conduziu o povo ali no deserto, ensinou, sustentou e, rumo à entrada da Terra Prometida, o povo nunca esteve só. Deus estava juntamente com o povo ali, estava juntamente com seu servo Moisés ali, orientando o povo, dando aquilo que o povo necessitava para ser feliz e abençoado. Deus nunca esteve longe dos homens, mas muitas vezes os homens eles não aproveitaram da presença do Senhor. Vale como uma ilustração, como um ensinamento para todos nós. O Senhor aprovou a obra de um povo, de todo um povo, não foi só de uma pessoa, e o Senhor uniu a liderança, ele uniu os homens que foram capacitados e o povo doou para a obra. Foi então uma ação conjunta que trouxe um resultado espetacular, comprovado com a nuvem de glória do nosso Deus, que ali esteve presente, cuidando e auxiliando do seu povo. Então, o texto de Êxodo, obviamente, ele não trata só da construção do tabernáculo, mas a partir ali do capítulo 25, ele vai falar com muita propriedade, com muitos detalhes e até de maneira repetitiva esses detalhes a respeito dessa obra tão especial para o povo de Deus. E desde o início do chamado de Moisés, do nascimento de Moisés, o texto de Êxodo é um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que nos edifica, que nos traz
grandes ensinamentos e especialmente traz o cuidado de Deus para com aquele que ele tanto ama. As lições finais do texto de Êxodo são 3 lições bem simples, frases pequenas. Primeira delas, Deus resgata seu povo e o transforma. Vimos isto em Êxodo. Deus resgatou e transformou o seu povo. Segunda lição, o Senhor ensina e direciona. O Senhor chamou seu povo, resgatou seu povo, transformou esse povo e ele também ensinou-lhes uma lei especial e lhes direcionou através dessa lei. E a terceira lição primordial é que o Senhor garante a sua presença. Quando Deus está presente, o povo é feliz, o povo é abençoado e o povo tem direção. Que Deus abençoe a tua família, que Deus esteja presente no seio da tua casa, que o teu lar seja sempre cheio da presença do Senhor. Um forte e afetuoso abraço. Um Feliz Natal a todos, com a graça e a paz de Jesus. Que Deus os abençoe. Tem grande sorte boa, a nova se vos dá.